Você quer saber por que não consegue estimular a autonomia no seu filho? Eu sou Kelly Jimenez, mentora materna, mãe da Helena de 5 anos e da Lara, e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês os 5 principais erros que você pode estar cometendo e assim está dificultando a autonomia do seu filho. Existe uma crença de que a criança ela vai desenvolver autonomia com o passar do tempo, independente se houver interferência dos pais ou não. O que não é uma verdade. A autonomia, ela não é uma conquista automática ou natural. É necessário que esteja algum adulto regendo esse processo, estimulando essa criança para que de fato ela conquiste essa autonomia. Porque a autonomia é muito mais do que fazer sozinho. A autonomia é você ter critérios para tomar decisões mais assertivas. Então é necessário que um adulto que esteja responsável por essa criança vá passando critérios, informações, conduzindo essa formação e então a criança se torna capaz de fazer as escolhas adequadas. E é por isso que conhecer esses erros é fundamental para que uma mãe que esteja ali regendo aquela criança não cometa e não impeça a autonomia do seu filho. Então vá trabalhando com ele esse processo de desenvolver, de estimular dia a dia, com calma e paciência. E essa colheita, essa autonomia, ela vai ser muito mais verificada a médio e longo prazo do que atualmente. Mas eu preciso contar para você que se agora você não começar a ter os passos adequados, lá na frente tudo se tornará muito mais difícil. E é por isso que quando eu acessei essas informações, ainda quando a minha filha mais velha era bem novinha, eu já logo de cara comecei a estimular a autonomia nelas. E hoje eu conquisto benefícios como, por exemplo, elas pegarem no sono sozinha no quarto delas, elas conseguirem comer, se alimentar sozinha, elas entenderem que a troca de atividades, elas são necessárias. Então, muitas mães se queixam que esse processo de parar de brincar e ir tomar banho é sempre muito desafiador, sempre envolve muito choro e muita falta de paciência. E hoje eu consigo lidar com essas situações de uma forma muito mais leve. Outra aluna minha, ela conquistou também um benefício muito grande, que é parar com as grandes palestras, né? Um erro muito comum dos pais é que eles tentem convencer os filhos de que isso que ele tem que fazer é importante para ele. Por exemplo, tomar banho, por exemplo, comer. E muitas vezes convencer você não vai, mas conforme você vai estimulando a autonomia no seu filho, ele entende que isso é o melhor para ele e ele passa a cooperar muito mais. Uma outra aluna minha, ela teve um resultado muito bacana, que é ter um tempo para que ela se dedicasse à atividade dela. Ela fazia faculdade online e a grande queixa dela é que ela não tinha tempo de prestar atenção na aula porque a filha demandava muita atenção. É claro que é muito importante e necessário que a mãe dê atenção ao filho, mas também é importante que a criança ela saiba passar seus momentos sozinha, brincando sozinha, utilizando a sua criatividade, sem precisar de televisão, tablet e outros acessórios eletrônicos. E essa mãe, ela relata que quando ela passou por esse processo de estímulo da autonomia, hoje ela consegue preencher o potinho do amor da filha dela, dando muita atenção, muito carinho, brincando com ela. Porém, a criança é capaz, aos 3 anos, de entender que agora é a hora de brincar sozinha, porque a mamãe vai para a faculdade, né? É uma aula online e ela vai ali sentar no computador e estudar. Então, esses benefícios só foram possíveis quando as mães entenderam que estimular a autonomia é fundamental para que a sua maternidade se torne mais leve, sem tanto choro, sem tantas brigas. E é por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, porque o que eu mais ouço das mães que me procuram para a mentoria materna é: o meu filho não me ouve, o meu filho não faz o que eu peço, o meu filho faz muita birra toda vez que eu tenho que colocar ele no banho ou parar ele para que ele se alimente, e que ele demora muito para fazer qualquer atividade, seja se trocar, colocar o tênis ou até mesmo tomar banho e escovar o dente. Mas as consequências de não estimular a autonomia do seu filho são muito mais graves. Você vai ter adultos, né, adolescentes sem responsabilidade, sem autoestima, sem autoconfiança, muito dependente da opinião dos outros, não sendo capaz de tomar as próprias decisões. Eu entendo que deve ter algumas mães controladoras aí assistindo esse vídeo e pode parecer bem tentador ter um filho que sempre vai te perguntar as coisas para que você indique o caminho certo.
Mas eu preciso te alertar que aos 12 anos, né, a partir dos 12 anos, o seu filho não é mais o seu bebezinho. Ele passa a querer buscar o mundo, ele vai para fora buscar as suas próprias decisões. E quando ele fizer isso, a opinião de quem ele encontrar no caminho é que vai contar. E isso sim se torna algo muito perigoso. Então é importante que você eduque o seu filho na autonomia, estimule ele a ter opiniões próprias baseados em critérios que você passou para ele na formação dele, e assim ele ser capaz de lá fora, quando ele for conquistar o mundo, ele lembrar desses critérios, ele lembrar dessa formação e fazer as escolhas mais adequadas com aquilo que você espera para ele. Então vamos aos 5 erros, preste bastante atenção e verifique se você está cometendo um ou mais desses erros. O primeiro erro é associar a autonomia com conforto, ou seja, pensar que você estimulando a autonomia no seu filho, a sua vida vai ser muito mais tranquila no sentido de ter menos atividades. Por exemplo, enquanto meu filho faz algo sozinho, eu estarei lendo um livro ou estarei descansando. O que não é uma verdade, e isso muitas vezes frustra uma mãe quando ela me procura falando: poxa, Kelly, mas eu queria estimular a autonomia do meu filho e tá me dando mais trabalho? Sim, se o seu filho tem abaixo de 7 anos e você deseja estimular a autonomia, é importante saber que esse processo vai acontecer a longo prazo. E até que ele esteja apto a fazer e tomar decisões mais assertivas sozinho, você precisa ser essa condução. Então, você vai colocar, por exemplo, o seu filho para lavar louça, é importante que você esteja ao lado dele. E aquela louça que você demoraria 10, 15 minutos para lavar, talvez leve quase meia hora, vai ter muito mais molhadeira e vai ter muito mais desafio, muito mais dificuldade, porque o seu filho está fazendo aquilo pela primeira vez. Aqueles brinquedos que você recolheria ali em 5 minutinhos, talvez demore um pouco mais, você vai precisar cantar uma musiquinha para poder estimular muito mais o seu filho. Então, associar a autonomia com o conforto da mãe é o pior erro que você pode cometer, porque com certeza você vai se frustrar. É preciso sim alguém regendo e tendo mais tempo para aquela criança, para que você vá estimulando ela ao longo desse processo. O segundo erro muito importante é querer filhos rápidos e não autônomos. Isso é um erro também muito comum e, na verdade, é uma queixa das mães, né? Que muitas vezes elas não deixam o filho explorar essa autonomia porque ele demora muito. Então, acorda a criança cedo para ir para a escola e já vai trocando a criança, escovando o dente, fazendo todo esse processo pela criança, porque se deixar por conta dela, ela vai fazer de uma forma muito demorada. E é importante saber que sim, todas as vezes que a gente inicia uma atividade, até mesmo você, adulto, quando faz algo pela primeira vez, demanda de você muito mais atenção e muito mais tempo até que aquilo ele se torne prático e você consiga fazer, né, muito mais rápido. O mesmo acontece com a criança. Então, se você deseja estimular a autonomia no seu filho, é importante você controlar melhor o tempo. Então, se você quer que o seu filho acorde, escove o dente e se troque para ir para a escola sozinho, né, ou de uma forma mais autônoma, é importante que você tenha esse tempo, que você acorde mais cedo, que você prepare o ambiente para que vá trazendo para ele essa autonomia, estimulando nele, fazendo pequenas ajudas e não fazendo por ele, para que então, ao longo do tempo, ele vá conquistando mais agilidade para as atividades. O terceiro grande erro que uma mãe comete e impede a autonomia do filho é impedir os riscos. É importante saber que a gente aprende através dos erros. É como um bebê, por exemplo, que fica de pé e ele vai começar a caminhar, ele tem que cair. Então, quando a gente está estimulando a autonomia dos nossos filhos, é importante permitir que ele erre. E aí cabe a nós, adultos, avaliarmos de uma forma clara os riscos. E eu sempre gosto de colocar a régua do risco, onde é muito arriscado, né? Onde pode gerar uma consequência muito grave, ou, né, na outra ponta, praticamente sem consequência. E dentro disso, a gente vai olhando essa régua e vai definindo o que nossos filhos podem ou não fazer. Então, por exemplo, é importante que a criança saiba verter a água no copo, né? Então, quando ele tá mais velho, você fala assim, pode pôr o leite no copo e ele derruba tudo, é porque, de fato, lá quando ele era criança, né, muito novinho, não foi estimulado que ele fizesse isso. Foi proibido constantemente que ele fizesse isso. Para que ele faça isso com destreza, ele precisa treinar. E muitas vezes o treinar é através de brincadeiras. Ele vai pedir um copo de água e ele vai querer colocar, né, esse copo, vai ficar vertendo essa água para fazer alguma atividade. E aí você precisa avaliar qual o maior risco dentro disso daí.
molhar o chão, molhar a roupa. E isso não é um risco que realmente vale a pena ser impedido, né? Que realmente vale a pena você proibir o seu filho de se estimular a própria autonomia. Então, esse risco está mais voltado ali do praticamente sem risco. Um outro risco que a gente pode colocar um pouco mais grave, por exemplo, é a criança pular na piscina ou subir naquele trepa-trepa do parquinho. Eu, particularmente, tenho muito medo disso, né? Porque eu acho que toda hora vai escorregar o pé dela e ela vai bater o queixo. Isso é algo que realmente me coloca um pouco em pânico. Mas aí, avaliando esse risco que existe dela se machucar ou dela cair na piscina não sabendo nadar, eu, como adulto, preciso entender como diminuir esse risco. Então, por exemplo, vamos falar pro trepa-trepa. Eu tenho que estar do lado, né? Eu não vou fazer isso porque pode ser algo pessoal meu. Eu vejo muitas crianças sozinhas no trepa-trepa e as mães estão ok. Pra mim, isso é muito desafiador. Então, eu vou junto com elas, eu fico do lado, eu deixo que elas vão subindo. Às vezes eu pergunto, quer que a mamãe dá a mão? Sem trazer o pânico pra ela. Olha, é perigoso, não sobe. Não, o medo é meu. Então eu vou e falo, quer que a mamãe dá a mão? Ó, tô aqui do lado. Ó, você vai descer, quer que a mamãe te ajuda? Às vezes você tá com um sapato que pode escorregar, tipo chinelo, por exemplo. Eu não deixo subir, eu peço para que suba descalça. Então, eu sou adulto. Eu preciso avaliar esse risco. A mesma coisa acontece, por exemplo, com a piscina. Você pode impedir totalmente seu filho de entrar na piscina? Não, não é saudável que faça isso. Impedir atividades não vai fazer com que seu filho desenvolva habilidades. Então é importante que, de novo, você avalie os riscos. Olha, meu filho não sabe nadar sozinho, mas se ele afundar a cabeça e levantar, ele está ok. Então o rasinho é ok para ele. Ah, não, se ele afundar, ele não consegue levantar a cabeça, ele ainda não tem habilidade nenhuma de soltar o ar pelo nariz, vai entrar água no nariz, ele pode se afogar. Então é preciso uma boinha mesmo no rasinho. Eu vou ter que avaliar esses riscos e eu vou ter que encontrar meios de que eu permita ao meu filho fazer aquela atividade, seja ela qual for, com o menor risco possível. Por exemplo, andar de bicicleta. E uma hora eu vou ter que tirar a rodinha. Como que eu vou fazer isso? Treinando ele na grama, no asfalto? Eu, particularmente, levaria na grama. O risco de se machucar é menor. E aí a gente vai colocando isso como adultos, avaliando os riscos, mas não impedindo os riscos. Porque quando a gente impede o risco, automaticamente a gente está impedindo o aprendizado. E isso vai dificultar muito a desenvolver a autonomia do seu filho. O quarto erro é não ouvir o seu filho. Diferente de nós, adultos, que morremos de medo de errar, porque inclusive fomos educados que o erro é algo absurdo, que você vai ser punido e tudo mais, os nossos filhos, se eles ainda não estão bloqueados, eles têm, sim, coragem de arriscar, eles não têm medo de errar. Então, toda vez que algo chamar atenção e ela demonstrar interesse por fazer, ela vai tentar fazer, ela vai te mostrar, ela vai te pedir. E ela vai falar, mãe, deixa que eu faço sozinha. E se você está atento a essa criança, você vai permitir. Então, por exemplo, aqui aconteceu de uma forma muito natural, que a minha filha de 3 anos querer se vestir sozinha. Aí, naquela ânsia, né, de ir trocando, de fazendo pela criança, quando ela tinha 2 anos e pouquinho, ela falou assim, mamãe, deixa que eu faço, né? Deixa que eu tiro a minha roupa. E aí ela aprendeu que tirar o shortinho, tirar a calcinha ela conseguia, mas que ela não conseguia tirar a camiseta. Então, todas as vezes que ela ia trocar, então lembra, eu só vou intervir no que a criança realmente precisa. Se ela consegue tirar os shorts, a calcinha e a meia, eu estarei lá do lado dela esperando esse processo. O que ela não consegue? A camiseta. E aí eu tiro a camiseta sempre mostrando o processo. Olha, filha, tira primeiro um braço, depois outro braço, depois você tira a cabeça. Ou seja, como você vai ensinar seu filho, né? Tira primeiro a cabeça, depois o braço. Mas é importante que você faça isso por ela, narrando o processo, para que ela consiga fazer sozinha. Cantando musiquinha, sempre de forma lúdica. Mas é importante que você mostre para ela o que fazer e deixe que ela faça o que ela se sente capaz. E aí, com o tempo, com o passar do tempo, ela começa a perceber que ela não sabe tirar a camiseta. Então, por um tempo ela começou a falar, mamãe, eu já tirei os shorts, eu não sei tirar a camiseta. E aí, você também tem que quebrar esse paradigma, né? Não, filha, você consegue, você tá aprendendo. Vamos lá, a mamãe vai te ensinar. E aí, eu descobri que quando a camiseta é mais larga, né, ela conseguia fazer. E aí, foi a partir de mim, eu comecei a colocar roupas mais largas nela, colocava da mais velha, para que ela conseguisse tirar essa camiseta sozinha e isso fosse estimulando a autoestima dela. Poxa, eu consigo, né? A autoconfiança, eu consigo tirar essa camiseta. E com o tempo, ela foi ficando craque em tirar camisetas largas e hoje ela tá
quase craque em tirar as camisetas mais apertadinhas. Então, esse processo de ouvir a criança quando ela fala, deixa que eu faço sozinha, ou perceber o interesse dela, de repente, por faca, o interesse dela, de repente, por tesoura, e em vez de esconder esse objeto, é importante que você explore o objeto com a criança. Mostre para ela, olha, onde corta, né, sempre com expressão facial. Então, olha, filho, que isso aqui, ó, esse lado aqui da faca não corta, mas ó, ai, esse faz dodói. Ó, aqui no cabo você pode pegar, porque aqui não machuca. Mas a faca é só para comer e você ainda não precisa, deixa que a mamãe corta para você. Com o tempo, quando você crescer mais, a mamãe vai deixar você usar a faca. E sempre conversando com a criança, mostrando que vai acontecer um desenvolver natural, que ela não precisa pular etapas, que ela não precisa pegar a faca escondida ou a tesoura escondida, porque você vai permitir quando for possível. Então, uma regra que a gente tem aqui em casa é que a tesoura só pode ser manipulada na presença de um adulto. E é incrível que, por mais que a gente ache que os nossos filhos não estão nos ouvindo, se quando a gente permite esse explorar, permite essa autonomia sem proibir, sem mascarar, sem deixando a criança muito curiosa, o que é aquele objeto que é tão sagrado que a minha mãe não deixa eu pôr a mão, ela vai naturalmente obedecendo. Então aqui em casa é assim, a Helena fala, mãe, posso pegar a tesoura? Você tá aqui do meu ladinho. E ela já fala assim, você tá aqui do meu ladinho? Aí eu falo, tá bom, filha, pode pegar. E ela pega a tesoura, faz os cortes dela. Claro que eu sempre observando esse processo, mas que aos 5 anos ela tem tanta destreza com a tesoura que eu poderia já deixar ela um pouquinho mais à vontade. Mas ainda assim, estou ao lado dela constantemente, todas as vezes que ela pega uma tesoura. E a faca, estamos introduzindo a faca nesse momento nas refeições, né? Uma faquinha de criança, mas sempre colocando todo objeto que possa ser perigoso para o seu filho, esconder não é a melhor alternativa. Claro que, enquanto ele não entendeu o quanto aquilo ali é perigoso, você explora com ele e deixa no local que ele não alcança. Mas com o passar do tempo, ele vai entendendo que aquilo ali não faz parte da rotina dele, que ele não precisa daquilo ali para se divertir, ele não precisa daquilo ali para viver. Ele vai começando realmente a esquecer e não se torna algo que ele vai caçar constantemente. O quinto e não menos importante, aliás, o mais importante erro que uma mãe comete e dificulta o estímulo da autonomia da criança é acreditar que o aprendizado é uma linha reta e ordenada. Ou seja, se meu filho engatinhou, ele vai andar e ele vai correr e ele vai pular e assim vai ser um processo muito natural e linear. E não é bem assim. O aprendizado da criança é cíclico. É como se ele tá aprendendo, de repente ele dá uma desaprendida e ele aprende de novo, e ele dá uma desaprendida e ele aprende de novo. E esse processo vai acontecendo ao longo do desenvolver dele. Então, muitas vezes a gente precisa estar atento, porque aquilo que seu filho sabia fazer, sei lá, escovar o dente, num determinado momento ele fala pra você que não sabe. E aí, se você fala, é preguiça, sabe sim, você tá mentindo pra mim, e você começa a rotular aquela percepção do seu filho sobre não saber fazer, você tá, de novo, impedindo que ele, desestimulando a autoconfiança, desestimulando a autoestima, impedindo que ele tente mais uma vez. Agora, quando você tá ao lado dele e fale, filho, eu acho que você consegue sim, quer que a mamãe faça por você hoje e amanhã você tenta de novo? E aí você vai mostrando pra ele que aquele processo é muito natural e realmente ele sabe, né? Ele vai criando mais coragem de explorar. Então, sempre, por exemplo, o desfraude é a mesma coisa. Muitas vezes a criança ela tá completamente desfraudada e ela começa a ter escapes no xixi. Claro que é importante investigar uma questão emocional, pode ser que de fato o seu filho tenha alguma questão que tá fazendo com que ele retroceda, às vezes nascimento de um irmão ou coisa do tipo, é importante ter essa visão mais ampla, mas no modo geral é também normal que ele, mesmo tendo desfraudado, tem alguns escapes. E aí você vai de novo com paciência, sem rotular, sem xingar, sem gritar, mostrando pra ele, filho, olha, o xixi é no vaso, o que a mamãe ajuda? Né? Começar a perguntar mais vezes pra ele se quer ir no banheiro, porque parece uma atividade muito boba, né, pra gente, eu quero fazer xixi, eu vou, mas a criança, essa coisa do estou brincando, e agora eu preciso parar de brincar para fazer xixi, é muito desafiadora. E principalmente na fase, dependendo da fase que ela tá. Então, essa dificuldade de parar uma atividade e fazer xixi e voltar, pode fazer com que ela tenha outros escapes. Então, é importante que a mãe esteja atenta se teve um escape, 2 escapes,
pegar, conversar com a criança, começar a perguntar mais vezes, ajudar nesse processo, né, de parar a brincadeira, fazer o xixi e daqui a pouco você volta, para que ela não entenda, meu Deus, mas eu não quero parar de brincar. Então calma, você vai lá, você vai fazer xixi e você volta. Então, entender que não é linear e ordenado o aprendizado. Então, como eu falei, né? Já que ela aprendeu a tirar a calça, ela vai aprender a tirar a camiseta? Não necessariamente. Se ela aprendeu a tirar a camiseta e num determinado momento ela tá com dificuldade, cabe a mãe estar ali por ela de novo, passando por esse processo. É claro que o processo vai ser mais rápido, né? Ela vai pegar muito mais rápido do que foi a primeira vez, mas é importante entender que pode acontecer. E se isso acontecer, não é porque seu filho é preguiçoso, porque ele tá folgado, porque qualquer coisa. Simplesmente é porque o processo de aprendizado, ele não é ordenado. Ele é mais parecido com uma espiral, até que de fato ele conquiste essa habilidade e ele não perca mais. E agora que você já está atento aos 5 principais erros que pode estar impedindo a autonomia do seu filho, eu quero trazer para você um primeiro passo. Como que você pode, então, se tudo isso que você comete, como que você pode dar o primeiro passo para que você, de fato, estimule a autonomia do seu filho? E o primeiro passo que eu preciso dar para você é observar. Observar a rotina da sua casa, observar a maior dificuldade do seu filho, observar os interesses do seu filho. Então, antes de entrar em ação, antes de começar a exigir que ele faça sozinho, antes de querer que ele, né, tenha autonomia em algo, é observar. Em que pé eu tô, né? Então, se você tá com crianças muito abaixo de 2, 3 anos, com certeza vai ser um pouco mais fácil. Mas mesmo que seu filho tenha 7, 8, 9 anos, você ainda consegue correr atrás do prejuízo, né? Estimulando mais a autonomia dele através da observação. Observação e análise de riscos. Então, você vai observar quais são as dificuldades do seu filho, vai se auto-observar quais são as suas dificuldades. Por que você não consegue deixar o seu filho fazer? É porque ele demora muito, é porque eu não tenho paciência, é porque eu não tô atenta e eu acabo fazendo primeiro por ele, é porque eu não acredito que ele seja capaz. Então, fazer essa autoanálise e, por fim, começar a criar um plano de ação para que você vá devagar em cada etapa. Então, qual que é o essencial? Não, o essencial é que o meu filho durma sozinho. Então, você vai treinar essa habilidade. Não queira conquistar todas as habilidades, né? Que o seu filho seja autônomo em todas as áreas, que isso vai gerar uma grande frustração, não só em você, como no seu filho, além de dificultar muito o relacionamento de vocês e causar uma dificuldade no seu filho de autoestima e autoconfiança. Então, escolha, observe como está a sua rotina, observe o que você gostaria que o seu filho fizesse, se observe, analise os riscos e comece, então, a um processo por vez. Isso vai trazer grandes ganhos para vocês. Você pode ter certeza que em 1, 2 semanas você já vai ver alguma pequena mudança, mesmo que não toda, mesmo que tá aí um caos a sua rotina, mas pequenas mudanças você vai conseguir acompanhar. Isso vai te dar força, não só para você, como para o seu próprio filho, a ter mais estímulos e que conquiste mais ainda a autonomia. E agora eu quero saber de você. Deixa aqui nos comentários quais erros você comete com mais frequência e se tem algum outro que você acredita que eu não falei aqui, né? Porque não são só 5 erros, mas algum outro que você possa estar cometendo e que você gostaria que eu falasse sobre ele e quer que eu traga para você esse conteúdo, quer que eu fale para você sobre isso e te ajude a estimular mais a autonomia do seu filho. Deixa aqui nos comentários que eu vou trazer mais vídeos para vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.